Então, gente, esse é o primeiro vídeo aqui desse canal. Eu quero dar as boas-vindas para quem tá chegando agora aqui no canal. Eu resolvi gravar alguns vídeos aqui para um canal individual. Eu já tenho outro canal aqui no YouTube, só que eu abordo outro tema, né, que é o tema do meu trabalho. Mas eu tenho o meu perfil pessoal, eu gosto de dividir com as meninas ali um pouco da minha rotina, um pouco das coisas que eu gosto de fazer. Então, eu sempre converso sobre assuntos relacionados a devocional, a coisas que Deus fala comigo e coisas importantes, sabe? Mas ali o espaço é muito pequeno, né? Os vídeos eles acabam ficando longos e a plataforma ela acaba não entregando. Então eu decidi fazer um espaço mais adequado para dividir um pouquinho, compartilhar um pouquinho, né, dessas experiências que eu acho que são válidas. E também para estar ali no meio de pessoas que também gostam das mesmas coisas que eu gosto. Hoje, o objetivo do vídeo é falar sobre como a escrita, ela transformou várias áreas da minha vida, né? Eu tenho o hábito de escrever desde pequenininha. Escrever sempre foi algo prazeroso e algo muito assim, muito dinâmico para mim, nunca foi uma coisa forçada. E quando eu percebi que eu tinha essa facilidade em organizar as palavras, e isso não foi um hábito recente, é algo que desde novinha eu venho praticando, desde pequenininha mesmo, desde, vamos colocar aí uns 7, 8 anos de idade, né, ali ainda no fundamental, eu já tinha uma certa afinidade com lápis, com caneta, com caderno, com papel. Sempre fui muito apaixonada por papelaria, sempre fui muito dedicada nessa questão dos estudos, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de registrar coisas, sempre gostei de fuçar, e graças a Deus esse gostar de estudar facilitou muito a minha evolução com a escrita. E na verdade, os diários eles começaram depois que eu me inspirei num filme chamado Harriet a Espiã, que conta a história de uma garotinha que ela fingia que era uma detetive e ela tinha um caderninho onde ela registrava todas as descobertas, os segredos. E quando eu vi ali, na ficção do filme, que ela tinha um lugar que era só dela, porque ela tinha uma característica de que o mundo ao redor não entendia, mas que ela poderia ser quem ela gostava de ser e ela colocava isso no papel, eu fiquei muito intrigada com aquilo e comecei a fazer coisinhas diários. Antigamente a gente fazia aqueles diários costurados na mão, né? Como a gente era pobre, não tinha condição de comprar os cadernos prontos, eu já fiz os caderninhos decorados. E depois que Jesus entrou na minha vida, isso de uma forma se solidificou, né? Se intensificou na questão que a escrita me ajudava a ter um relacionamento mais direto com Deus. Não era não era fácil para mim me relacionar com o Senhor. Na questão de me mostrar. Eu sempre tive um pouquinho de dificuldade, isso é um traço da minha identidade. Eu sou uma pessoa mais fechada, mais regrada, eu não sou uma pessoa tão extrovertida, eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas, de me abrir, e isso também afetou meu relacionamento com Deus. E a escrita, de uma forma, quebrou essa barreira entre eu e Deus, porque quando eu escrevo, eu me sinto mais à vontade, eu consigo me expressar de forma mais clara. E por isso eu considero a escrita, escrever, me expressar através das palavras, com o papel na mão, uma ferramenta, porque depois de que eu entrei na fase da adolescência, né, que foi quando eu comecei realmente, com 15 anos de idade, quando eu conheci o Senhor Jesus, e ele entrou na minha vida e começou a trabalhar em mim de forma prática, né? Porque eu já tinha um relacionamento, mas era um relacionamento assim, parcial, bem religioso com Deus. E a partir dos 15 anos de idade, essa prática, esse hábito da escrita começou a ficar bem mais intencional. Eu ganhava as agendas de presente na época, essas agendas aqui do Smiling que não existem mais, não são mais fabricadas, infelizmente. Eu tenho acho que umas 6 agendas dessas, né? Eu ganhava de presente da minha melhor amiga, né? Todo final de ano, quando eu fazia aniversário, ela me dava uma. Porque ela já sabia que eu amava, né? Então, assim, até nisso, o Senhor, ele me surpreendia, porque as minhas amigas
no caso, né, minha melhor amiga, que tinha esse conhecimento, tipo, eu gostava de escrever, então ela me presenteava. Né, essas grandes aqui eu comprei depois, depois de adulta, mas eu tenho vários, aqueles modelos pequenininhos. E ali, esse relacionamento com a escrita se intensificou. Então, eu sempre gostava de comprar, né, as agendas já decoradinhas, essas, que vem os versículos bíblicos. Hoje, eu tô usando um caderno de uma marca que eu gostei muito por conta desse capricho, né? São cadernos com as folhas com gramatura mais grossa. Hoje eu tô numa vibe mais minimalista, não gosto tanto de nada decorado. Gosto de tudo liso, porque eu gosto de escrever bastante. Então, gente, o meu relacionamento com a escrita trouxe pra mim muita clareza. E me ajudou muito na questão do autoconhecimento. Depois da adolescência, toda aquela fase ali, que eu me casei muito nova, né? E isso também me ajudou a encarar os desafios da vida de casada. A vida de casada, ela acaba nos limitando em relação às responsabilidades. Porque a Bíblia diz que a solteira, ela cuida das coisas do Senhor, como agradar o Senhor. A casada, ela cuida das coisas do marido, como agradar o esposo, como agradar a família. Então, eu me vi já mãe de 2 filhos pequenos e isso trouxe muito conflito nessa questão do emocional, né? Já desde muito nova eu tive experiências muito nova, eu tive criança muito cedo. E isso trouxe um choque na minha realidade, porque querendo ou não, eu pulei muitas etapas na minha vida. E o que me ajudava a encarar e relevar isso era realmente os diários. Eu escrevia diariamente, todo dia eu escrevia ali o que acontecia. Eu tenho registros de como eram a infância dos meninos. E eu sou muito grata a Deus porque isso foi um presente para mim, porque eu não acompanhei o crescimento dos meus filhos. Eu era uma pessoa muito religiosa naquela época, né? Eu vivia dentro da igreja, eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo para mim. Então, quando eu pegava o meu diário para me escrever, aquilo ali era um tempo. Era um tempo de qualidade que eu tinha comigo e com Deus. Então isso me ajudou a direcionar as minhas preferências e curou muita coisa dentro de mim. De 2024 para cá, eu passei a ser mais intencional na questão da escrita, separar os cadernos, comprar mais cadernos, ter um caderno separado para devocional, porque antes eu fazia tudo junto, né? Eu fazia diário, devocional, tudo aqui nessa agenda. Fazia medida de cliente, tudo numa coisa só. Então eu tinha um caderno para fazer tudo. Hoje não. Hoje eu já procuro separar. Ano passado eu comecei a separar. Tem uma agenda para o diário, tem outra agenda para o devocional, tem outra agenda lá para o trabalho e tal. E esse ano que vem eu quero crescer um pouquinho o meu nível, né, de organização nessa coisa. E de um tempo pra cá, o próprio Espírito Santo, ele tem me ensinado essa questão da organização. E eu não consigo, gente, fazer nada pelo celular, sabe? Não consigo fazer diário no celular, não consigo fazer nada pleno no celular. Eu só funciono com caneta e papel na mão, sabe? Eu só funciono colocando ali, visualizando e escrevendo. Então, isso me ajudou a evoluir, isso ajudou na fixar a minha identidade. Isso ajudou a eu entender as minhas preferências, me curar de muita coisa que eu me sentia muito culpada em relação à minha identidade, a quem eu era, fazer as escolhas corretas. Eu tenho muitos registros de mensagens que o Senhor me deu em momentos muito críticos da minha vida, períodos de busca que eu me separava ali para ficar com Deus e eu escrevia. Hoje, quando eu paro para reler esses registros, isso me traz uma sensação assim de alívio, porque eu consigo ter uma visualização do trabalhar de Deus na minha vida durante um espaço de tempo. Eu gosto muito de escrever sobre sonhos que Deus me dá. São experiências únicas e que a nossa memória não é capaz de guardar. Coisas que... apelidos que eu chamava minhas crianças quando era pequenininha, que eu não me lembrava mais. Então, assim, os benefícios de você manter registros diários ou de coisas importantes que acontecem na sua vida não é só importante no âmbito de ter o registro ali, mas de você desenvolver um caráter transformado em Deus. E isso me levou muito à questão da maturidade, né? Eu não tinha convivência com outras pessoas, assim, eu não gostava muito de viver em comunidade. Eu tenho muita dificuldade em desenvolver relacionamento com as pessoas. Então eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de ter clareza, eu tenho dificuldade de organizar os pensamentos, e eu sou uma pessoa que basicamente pensa demais. Eu já desenvolvi
problemas de ansiedade, depressão nos anos passados. E justamente a escrita, ela se tornou uma terapia, né? A escrita terapêutica. E algo que me consola, acho que é válido falar aqui nesse vídeo, que a maioria dos homens e mulheres de Deus, eles mantinham um diário, eles mantinham registros de coisas que Deus fazia na vida deles. Eu falo assim, quando nós escrevemos sobre as nossas vidas no papel, seja para desabafar, seja para registrar algo importante que aconteceu, seja para alinhar pensamentos, para criar, para simplesmente desabafar, colocar algo que tá dentro de você para fora, isso você tá contando a sua própria história. Então, hoje para mim é algo que faz parte da minha vida, é um hábito que eu tô levando mais a sério. É um hábito que eu tô levando mais a sério de 2024 para cá. Comecei a fazer isso com mais frequência, né? Antes eu escrevia de vez em quando, hoje eu consigo já escrever de forma constante todos os dias. Eu tenho um período ali, né? Tanto de devocional, de leitura bíblica, mas eu também tenho um período de colocar no papel. Ainda que não aconteceu muita coisa no dia, mas eu sempre gosto de colocar ali alguma impressão que eu tive do dia, como é que eu tava naquele dia. E ao longo dos anos, isso vai mudando. A forma com que você vai escrevendo vai mudando. De adolescente, escrevendo frase, poema, aquela coisinha de adolescente já foi para a fase do adulto, já escrever problemas, já desabafar, já contar o que aconteceu. Orações faladas com Deus, louvores, coisas íntimas do coração, segredos que você não pode contar para ninguém. Então, ao longo dos anos, isso vai tomando uma proporção diferente, sabe? Você vai desenvolvendo a habilidade de colocar aquilo no papel de forma mais adequada para o tempo que você está vivendo. Então, hoje eu queria compartilhar para você um pouquinho dessa história minha com a escrita. E nos próximos vídeos eu quero contar um pouquinho, né, de como isso está sendo, como está sendo essa experiência, como também dar a vocês dicas de como começar, sabe? Acredito que não tem muito segredo. Isso vai depender muito do tipo de pessoa que você é, porque uma das coisas boas que o hábito de escrever te dá é que você consegue construir um universo exatamente como você gosta. Não tem barreira, não tem regra, não é algo que só vale assim. Não. À medida que você vai crescendo, à medida que você vai praticando, você vai conseguindo construir o universo que você precisa. E hoje o meu universo é cercado de caderno, né? Eu gosto muito, eu sou muito apaixonada. Se você quer me deixar feliz, me dar um caderno, me dar um livro, eu gosto muito disso. Então, sempre quando tá chegando essa época do meu aniversário, eu já me programo, porque eu mesmo me presenteio. Agora eu já fiz a compra, né? Porque os meus cadernos atuais, ultimamente eu tô usando esse aqui para fazer diário, porque a agenda que eu comprei pro início do ano já acabou. E já fiz a compra, já fiz a encomenda, na verdade, porque eu fiz uma papelaria artesanal, que o caderno, a qualidade é um pouco maior. Eu encontrei essa papelaria de São Paulo, que faz os cadernos ali, né, artesanais, tem uma arte visual, uma identidade visual única deles, mas eu gostei muito por conta da qualidade. E a gente tem uma infinidade de cadernos. Hoje eu tenho, assim, né, a possibilidade de escolher uma coisa melhor, mas para quem tá começando, isso não é uma regra. Por hoje é isso. Eu espero que vocês gostem. As meninas que me acompanham lá no Instagram, né? Compartilhem esse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acham. E foi muito difícil pra mim gravar esse vídeo. Foi muito, muito difícil, gente. Porque existem muitas travas ainda. Guerreio muito, muito, muito. Tem muitas coisas que eu gostaria de vencer. Eu ainda tô em processo de peleja. E eu quero contar também para vocês um pouco da minha trajetória, de experiências que eu passei e que hoje essas experiências, elas são um palco para construir um pouquinho da minha história, do que Deus ele tá fazendo comigo, no meu caráter, do que Deus ele tá construindo, da nova identidade, porque eu vivi muita coisa, muitas versões. Então eu acredito que o Senhor ainda tem muita coisa para fazer e eu pretendo colocar tudo isso aqui no papel. E sim,
incentivar e inspirar, porque eu acho que isso é algo que ajuda principalmente nós, mulheres, né, a organizar os nossos pensamentos. Se a gente tem naturalmente uma mente muito acelerada, lidamos com muitas coisas ao mesmo tempo. E eu acredito que é válido para a nossa geração. Esse hábito é que é um hábito muito antigo, não é algo que é de agora, é um hábito comprovadamente benéfico. A área da psicologia incentiva a gente praticar a escrita terapeuta. Muitos homens e mulheres de Deus, eles escreviam hoje livros maravilhosos, e até a palavra de Deus que temos hoje nas nossas mãos são resultados das penas, né, da escrita de alguém. Então, hoje, você precisa ser intencional, né? Então, para quem gosta, para quem tem essa facilidade, esse desejo, quer começar a fazer esse tipo de escrita, colocar em prática, independente se você tem um relacionamento com o Senhor ou não, isso é independente, não é uma regra para cristãos, mas se você é cristão, isso é algo que vai te ajudar muito no seu relacionamento com Deus, principalmente se você é mulher e quer colocar uma rotina de hábito. Esse é um hábito que eu acho que vale a pena você inserir na sua rotina, o hábito da escrita. Gente, é isso. Um beijo. Não vou demorar muito no vídeo. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre começar. Vou mostrar um pouquinho dos meus cadernos que eu tenho aqui pra vocês. Explicar um pouquinho como era no início e como hoje eu tô fazendo, né? Então eu acredito que vai ter bastante conteúdo pra colocar aqui no canal. Quando eu conseguir gravar, porque minha vida também é muito corrida, mas eu queria fazer isso com intencionalidade e algo que eu quero também fazer para o Senhor, né? Ajudar outras pessoas a ter um relacionamento com Ele, ter um relacionamento mais íntimo, mais direto, mais intencional, mais constante com Ele. E com certeza, gente, com certeza a escrita, ela é uma ferramenta maravilhosa para o seu relacionamento com o Senhor. E se você gostou desse vídeo, curta. Se você não gostou, não precisa curtir, não. Mas se você gostou, gosta desse tipo de assunto, rotina, organização, escrita, devocional, me segue também, se inscreve e curta esse vídeo que eu vou ficar muito feliz e grata, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.